num ambiente de igreja, nós precisamos nos sentir em família. Nós precisamos nos sentir em casa, independente de em qual denominação você está. O ambiente de igreja foi feito para ser um ambiente família. Talvez as suas experiências até aqui, elas não foram boas. Talvez você nunca se sentiu em família na sua igreja. Talvez você tenha feridas que você carrega há muito tempo. Mas hoje o Senhor quer girar uma chave dentro de nós, para que todo entendimento maldito que foi implantado na nossa mente, toda a frustração, todo o trauma seja arrancado, para que você viva verdadeiramente como igreja de Cristo. Você não vai a uma igreja, você é a igreja, amém? Meu nome é Sara, estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar uma palavra com vocês. Depois desse início, a gente fica até sem saber o que falar, o que dizer, depois que ele já falou. Mas o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Obrigada, Senhor. O Senhor tem ministrado ao meu coração. E compartilhando com o pessoal que vai ministrar também, nós podemos ver o quanto o Senhor nos alinhou. O quanto tudo que Ele fez e faz está sendo alinhado. E hoje eu queria falar algumas coisas com você que o Senhor tem me incomodado. E eu creio que Ele quer girar uma chave em nós, a respeito da nossa responsabilidade, a respeito de que tipos de compromissos nós temos feito com o Senhor, que tipo de aliança nós temos gerado com Ele, que tipo de voto nós temos feito com o Senhor. O tema dessa conferência são os nazireus de Deus. Você não entendeu, né? O tema dessa conferência é os nazireus de Deus. Os consagrados, os escolhidos, os separados. Mas se você não entender na profundidade o que isso significa, de nada adianta. De nada adianta nós fazermos um voto com o Senhor, do qual Ele não gera nada em nós, não nos transforma, não nos faz renunciar, e que muitas vezes são votos que nós falhamos. Não adianta nós rasparmos o cabelo ou deixarmos ele crescer. Não adianta nós abrirmos mão de alguma comida que nós gostamos por um tempo indeterminado, se a maior renúncia não estiver dentro do nosso coração. Se o seu coração ele não estiver 100% entregue no altar do Senhor, de nada adianta o voto que você vai fazer. A Bíblia diz que aquele que faz um voto e ele não cumpre, ele faz um voto de tolo. Aquele que faz uma promessa e ele não cumpre, ele faz um voto de tolo. E quantos de nós, muitas vezes fazemos votos dessa maneira? Na emoção, nós prometemos 1001 coisas ao Senhor e até mesmo aos nossos irmãos. Na emoção, no choro, nós prometemos mundos e fundos, como dizem os mais antigos. Nós prometemos tudo, porque quando nós estamos emocionados, é muito fácil para nós querermos entregar tudo. Na emoção, muitas das vezes, nós fazemos promessas as quais nós não deveríamos fazer. E promessas as quais você não faria se você tivesse pensado melhor. A Bíblia fala que nós devemos prestar um culto racional ao Senhor. Jesus ele disse: qual construtor, quando vai edificar algo, ele não senta e calcula o quanto de material será necessário? Quantas vezes nós prometemos coisas ao Senhor e as pessoas, sem antes calcular se nós realmente estávamos dispostos a pagar o preço por aquilo? Quantas e quantas vezes nós fizemos e fomos esses próprios tolos que a palavra nos ensina? Eu estou aqui para te lembrar e para te dizer que eu também já fiz esses votos. E eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou aqui para te trazer a responsabilidade. A responsabilidade é a capacidade de ser resposta, de dar resposta. E quantos aqui têm o entendimento de que são resposta? Quantos aqui têm o entendimento de que são resposta? A Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
E com isso ela diz que a criação está aguardando com muita expectativa, com ardente anseio de que nós possamos dar resposta. Dar resposta à necessidade dos nossos irmãos. Dar resposta àquilo que o mundo prega como correto. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós, ao invés de darmos resposta, nós nos conformamos com este mundo. Gente, eu esqueci, vocês podem... Eu esqueci de liberar vocês. Quantas vezes nós não somos essas pessoas que prometem e não cumprem? Nós temos orado e eu tenho declarado sobre a nossa juventude, sobre a juventude da Igreja de Cristo, que somos uma juventude responsável. Jovens que são capazes de assumir compromissos e cumprir com eles. Ser resposta à necessidade da igreja, ser resposta à necessidade também fora da igreja. Mas algo que nós precisamos entender é que se nós não conseguimos cumprir os votos e as promessas tão simples que nós fazemos para pessoas que nós conseguimos ver, como nós queremos fazer aliança com o Senhor, a qual nós não vemos. Se você não consegue cumprir os pequenos combinados da sua vida, se você não consegue honrar os pequenos compromissos aos quais você faz, as pequenas dívidas que você põe no seu nome, como você quer honrar um voto em que você faz com o Senhor? Se você não consegue honrar pessoas às quais você vê, você acha que verdadeiramente você vai honrar ao Senhor que você não vê? Se você não honra os seus pais, como você acha que você vai honrar o seu Pai que está no céu? Nós precisamos entender que ser resposta não é somente aqui dentro da igreja. Ser resposta aqui é muito fácil. É muito fácil para nós pegarmos o microfone. É muito fácil para nós assumirmos um cargo aqui dentro. É fácil. E lá fora, que tipo de resposta nós temos sido? Nós precisamos entender que a responsabilidade está sobre nós. Quer ser resposta? Quer que a criação te veja e entenda que você está manifestando como um filho de Deus? Seja a resposta fora do ambiente de igreja. Honre os seus compromissos. As pessoas não vão saber que você serve a Deus pelo tanto de versículo que você posta no Instagram, pela legenda da sua foto. Elas não vão saber pelo que está escrito na sua blusa, por você estar andando com uma camiseta da aliança ou de qualquer outra denominação. Elas não vão saber por isso. Elas vão saber quando você for verdadeiramente uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, uma pessoa de palavra. Hoje eu quero que você se avalie, se você realmente tem cumprido os votos que você tem feito. Ah, mas eu não prometo nada a ninguém, eu não juro nada a ninguém. Mas e os compromissos que não são em forma de aliança que você faz? Não, eu vou chegar a tal horário eu estou lá. Não, pode ficar tranquilo, dia 10 vai estar na conta. E nunca mais foi visto. Até quando nós vamos usar a nossa pouca idade ou a nossa muita idade? Até quando nós vamos usar correria para justificar a nossa falta de responsabilidade? Hoje o Senhor nos chama a termos o entendimento de que o avivamento só virá para a igreja de Cristo Jesus quando Ele vier para nós. Quer ter uma igreja avivada? Seja você o avivado. Quer ter uma igreja que queima? Quer ter uma casa que queima pelo Senhor? Seja você o primeiro. Toda visão, ela só vai se tornar coletiva se antes ela partir de um individual. Mas precisa que alguém tome uma atitude. Quem entende primeiro, muda primeiro. Se você tem o entendimento de que algo precisa mudar na sua vida, assim como eu tenho, precisa partir de você. Saber que você precisa mudar não adianta nada. Ninguém muda por saber que precisa mudar. Nós mudamos quando nós fazemos algo. Nós mudamos quando nós nos posicionamos verdadeiramente para tomar uma atitude. Hoje eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Samuel,
Você que está com a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e barba nunca serão cortados. Esse foi o voto que Ana fez ao Senhor, para que o Senhor desse a ela um filho. O que me chama a atenção na história de Ana, além de todas as adversidades, a humilhação, todo motivo de chacota que ela passou, foi que ela permaneceu. O texto diz, depois você pode ler o capítulo, é claro que você pode ler, né? Mas depois eu te convido a ler o capítulo todo e conhecer essa história. Que todos os anos, naquela mesma época, eles subiam para fazer os sacrifícios. E todos os anos, o desejo do coração dela era o mesmo. Ela queria um filho. Ela queria muito um filho. Mas o que me chama a atenção na história de Ana era a motivação pela qual ela queria ter esse filho. A Bíblia diz que ela era humilhada por Penina todos os anos. E por mais que ela fosse a esposa mais amada, ainda assim, ela não cumpria o propósito que naquela época era o maior propósito de uma mulher, que era reproduzir, gerar vida. Continua sendo o nosso maior propósito, por sinal, né? Continua sendo o maior propósito e o maior ministério de uma mulher. Mas o que me chama a atenção é que todos os anos ela ia e ela fazia a mesma oração. Ela ia, fazia o seu sacrifício. Mas a Bíblia diz que naquele ano, naquele tempo, algo mudou nela. Enquanto Ana pediu um filho, ela queria algo apenas para si. Ela queria um benefício apenas pessoal. Eu quero um filho. Eu não aguento mais ser motivo de humilhação. Eu não aguento mais ser motivo de chacota. E essa história provavelmente você já leu, já ouviu e já conhece. Mas o que fez a história de Ana mudar foi quando a motivação dela mudou. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Enquanto Ana clamava para que o Senhor atendesse a ela e liberasse o seu ventre, Israel orava por um sacerdote, porque o sacerdócio de Eli estava corrompido. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram motivo de vergonha, se prostituíam, se embriagavam. O povo precisava de um sacerdote. Quando Ana entendeu que aquilo que ela tanto pedia ao Senhor não poderia ser algo que apenas abençoasse a si mesma, tudo na vida dela mudou. Quando nós entendemos que aquilo que nós pedimos ao Senhor nunca deve ser somente para abençoar a nossa vida, significa que nós amadurecemos. Muitas e muitas coisas nós pedimos ao Senhor e não são coisas erradas, mas o Senhor não atende o nosso clamor porque são por motivações egoístas, são por motivações simplesmente de engrandecimento pessoal. Quando Ana entendeu que o filho dela poderia abençoar uma geração, o Senhor concedeu, porque ela entendeu que aquilo que o Senhor dava a ela não poderia simplesmente abençoar a sua própria vida. Com o voto de Ana, ela recebe um filho, e com o voto de Ana, ela devolve um sacerdote. Quando o Senhor nos entrega algo, o que nós devolvemos a Ele? Quando o Senhor te abençoa com algo, o que você faz com aquilo que o Senhor te deu, provavelmente vai ser o seu ministério. Como você vai fazer, o que você vai fazer, é a forma como você vai viver o Evangelho, é a forma como você vai viver o ministério que o Senhor te confiou. Ana poderia ter tido um filho,
Mas se ela não tivesse feito aquele voto com o Senhor, Israel não teria o profeta Samuel. Quando nós retemos aquilo que o Senhor nos entrega, além de ser egoísta, nós deixamos de abençoar uma geração. Até quando nós vamos querer somente a bênção do Senhor para nós? Deus, eu quero enriquecer, amém, mas qual é o propósito pelo qual você quer enriquecer? Qual é o propósito pelo qual você pede um casamento, pelo qual você pede um filho, pelo qual você pede tantas coisas ao Senhor, que muitas vezes você não precisa, mas você quer? Como você tem devolvido ao Senhor aquilo que Ele tem te dado? O texto diz que depois daquele momento em que ela faz aquele voto com o Senhor, ela gera um filho. Porque o voto de Ana, na verdade não foi apenas a oração de Ana que moveu o coração do Senhor, mas foi a resposta que ela deu àquilo que ele precisava, aquilo que ele queria fazer. Israel precisava de um profeta. Hoje, o que as pessoas ao seu redor precisam? E você esconde aquilo que você tem para não compartilhar. Muitas vezes você olha para si e você não vê nada que você poderia entregar a alguém. E muitas das vezes, isso que você tem é tudo que a pessoa que está do seu lado precisa. Até quando você vai reter aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Até quando você vai esconder os seus dons e os seus talentos? A bênção do Senhor que te alcança, ela precisa alcançar outras pessoas. Ela não pode parar em você. O Senhor não é egoísta a ponto de te abençoar somente para mostrar para as pessoas, não. Seria muito medíocre se o Evangelho de Cristo se resumisse apenas à vida boa que você pode ter. O Senhor tem muito mais. Nós ouvimos tanto falar a respeito de bênçãos, de milagres, e parece que tantas vezes nós nos esquecemos que o que representa o cristianismo é uma cruz. E cruz significa renúncia. Cruz significa sacrifício. E qual foi o último sacrifício que você fez? Ana, ela poderia ter pensado: Deus me deu um filho. Ela pediu um filho ao Senhor. Senhor, se o Senhor atender a minha oração e me der apenas um filho, eu devolvo ele ao Senhor. O Senhor me dá um filho e eu devolvo um sacerdote. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que nenhuma mãe em sã consciência entregaria um filho logo depois de ter desmamado a um sacerdote, alguém que não conhece. Eu imagino qual foi a dificuldade de Ana de entregar o seu único filho. Mas a Bíblia diz que depois que ela entregou o seu único filho, ela gerou muitos e muitos outros filhos. Mas ela poderia ter ficado com Samuel para ela e ter dito: Deus me deu. Foi Deus que me deu. Quantas e quantas coisas nós dizemos que são presentes de Deus? Pessoas, bens, oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego, oportunidades de estudo. Quantas e quantas coisas nós dizemos? É um presente de Deus. É uma oportunidade de Deus. E aos poucos nós não vemos o quanto essas oportunidades e esses presentes nos roubam da presença do próprio Deus. É de forma tão sutil que nós não percebemos o quanto nós abrimos mãos do Deus da bênção por causa das bênçãos de Deus. Até quando nós vamos trocar ao Senhor pelas coisas e pelos milagres que Ele nos faz? E se Deus não te der mais nada daqui para o resto da sua vida? Será que Ele vai estar em dívida com você? Será que o Senhor deve algo a nós? O melhor de Deus já veio, foi morto, se sacrificou por nós e ressuscitou. Não ache que vai ter algo melhor do que isso, do que desfrutar de algo que custou tudo para Ele, mas que é de graça a nós. O Evangelho é um Evangelho de sacrifício. É de dizer não para si mesmo, é de vencer a sua própria carne. Nós sabemos que alguém é responsável quando essa pessoa é disciplinada, quando ela honra os seus compromissos, quando você pode confiar a essa pessoa. Nós não podemos viver um evangelho
onde nós somente queremos desfrutar dos direitos, mas não queremos cumprir os deveres. Quando Deus faz algo por nós, nunca será sobre nós. Sempre Ele vai abençoar dezenas de pessoas através daquilo que Ele fez em você. Mas para isso você precisa ser canal. Nós não precisamos de mais uma palavra. Nós não precisamos de uma revelação nova. Você não precisa orar ao Senhor dizendo: Deus, fala comigo, porque Ele já está falando com você há muito tempo. Aquilo que o Senhor tem para te dizer, Ele já te disse. Mas você está cumprindo o que Ele já te falou? Chega de nós pedirmos e pedirmos coisas novas, sendo que nós não estamos nem praticando o que Ele já nos disse. Nós precisamos ter entendimento, nós já temos responsabilidade e maturidade suficiente de entender aquilo que o Senhor está nos pedindo. Cada um aqui sabe aquilo que o Senhor te pede. E aquilo que Ele nos pede nem sempre são coisas ruins, coisas erradas. Às vezes Ele vai nos pedir coisas que são boas, coisas que são agradáveis. Porque Ele sempre terá para nós uma vontade que é suprema. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Se Ana tivesse ficado apenas com o filho, ela teria algo que era bom. Mas quando ela entrega, quando ela cumpre o voto dela, quando ela honra com a sua palavra, ela recebe algo que é bom, perfeito e agradável. Quando você negocia os seus votos, quando você negocia os seus princípios, você está negociando a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se nós, a imagem e semelhança dele, não estamos vivendo nesse mesmo padrão, nós precisamos clamar para que ele nos consuma. Consuma o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos achismos. Porque enquanto nós ficamos pensando o que estão pensando a meu respeito, o que estão achando disso, o que estão achando daquilo, nós deixamos de pensar o que estão pensando de Cristo através da minha vida. Chega de olhar somente para si e se preocupar com a sua imagem. Se nós declaramos que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, por que tanta preocupação com as nossas aparências? Tanta preocupação com o que estão pensando a nosso respeito? Ana, quando ela se prostra naquele altar e ela clama ao Senhor, ela é confundida com uma bêbada. E talvez no lugar dela, muitos de nós teríamos excomungado ali. Que bêbada o quê? Eu estou aqui orando, pedindo para Deus. Mas ela responde: não, a minha alma está aflita. Ela não teve vergonha de se humilhar. Ela não teve vergonha de reconhecer aquilo que ela precisava. Você só vai mudar quando você reconhecer. Mas a partir do reconhecimento, você precisa se posicionar. Se você ouviu uma palavra, ouve todas as palavras de todos esses dias, mas você sair por aquela porta e nada mudar, não vai adiantar a conferência. Nós já estamos na 9ª edição da conferência. Se você tivesse vindo em todas, participado de todas, ido na sala profética, chorado, passado pelo túnel, ido e voltado, não importa. Se você não sair dali com uma convicção de que você precisa tomar uma atitude, ser responsável é ser resposta. Ao sair daqui, tenha o entendimento de que você tem uma responsabilidade e você tem uma capacidade de ser resposta. Não é sobre o quanto você chora aqui. Não é pelo quanto você arrepiou aqui, não. Isso é fácil. Às vezes você arrepia até escutando música do mundo, não é? O que vai fazer a diferença na sua vida é a maturidade de saber que você precisa de mudança. Quantos aqui reconhecem que precisam de mudança? Quantos aqui reconhecem que não são nada sem o Senhor? Não importa qual é a sua idade, como você chegou aqui, o Senhor quer fazer uma aliança com você.
O Senhor quer fazer uma aliança com você. E Ele não quer que você se sinta preparado. Porque se você ficar esperando a perfeição, você vai morrer sem fazer nada. Se você ficar esperando o tempo certo, você não vai construir nada. Você não vai viver nada. Quantas e quantas pessoas você conhece que elas estão sempre na mesma dificuldade, sempre no mesmo pecado, sempre no mesmo discurso, porque elas sabem que elas precisam de mudança, mas elas não mudam. Elas sabem que elas precisam pagar um preço. Mas falar em pagar preço é muito fácil. Todo mundo sabe das causas que queimam no coração do Senhor. Todo mundo sabe que existem pessoas que passam fome. Todo mundo sabe que tem pessoas que não podem ter uma Bíblia. Todo mundo sabe. Mas o que todo mundo faz? O que você faz? Você não pode fazer tudo, mas você sempre vai poder fazer alguma coisa. O que está no seu alcance para que você seja fonte de bênção na vida das pessoas? Qual é a resposta que você tem dado com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O Senhor colocou dons nas suas mãos. O Senhor depositou talentos sobre você. E eu tenho certeza que não é só um. E como você devolve esses talentos ao Senhor? Às vezes você pensa que ministério é somente o que você faz aqui dentro da igreja. Ah, o meu ministério é isso, o meu ministério é aquilo. Mas e lá fora? Se o nosso ministério se resumisse apenas ao que nós fazemos aqui dentro da igreja, o nosso ministério se resumiria ao momento do louvor, para quem é do louvor, ao momento da ministração da dança, para quem é da dança, ao momento da palavra, para quem é da palavra. Se o seu ministério se resume apenas ao que você faz aqui dentro, você não tem um ministério, você tem um cargo. O que o Senhor espera de você é que o seu ministério, ele seja tão importante lá fora quanto ele é aqui dentro. O que você faz com aquilo que o Senhor confia nas suas mãos? A criação aguarda com ardente expectativa. Você já aguardou alguma coisa com ardente expectativa? Quando alguém te prometia algo na sua infância, ou até hoje, se alguém te promete alguma coisa, que vai te dar um presente, que vai te levar para algum lugar, você não fica ansioso por aquilo? Você não fica pensando toda hora como vai ser, o que é? Uma ardente expectativa. Quando faz muito tempo que você não vê alguém e você sente muita saudade, você fica com uma ardente expectativa. É desse jeito que a criação está. Com ardente expectativa para que alguém faça alguma coisa, para que alguém se levante e seja a resposta, para que alguém fale de Jesus, para que alguém ame, dê um abraço, para que alguém se importe. Até quando nós vamos viver uma vida de rituais? Não faltamos um culto, mas não damos um glória lá fora. Não falamos de Jesus, não damos a paz para quem nós vemos. Até quando nós vamos viver uma farsa? Nós precisamos entender que é muito fácil ter um ministério aqui dentro. Nós precisamos exercer o nosso ministério lá fora. Existem pessoas ao seu lado que elas não conseguem expressar, mas elas estão precisando de você, precisando daquilo que tem dentro de você. Até quando você vai esconder a luz que o Senhor colocou em você? Abra sua boca e fale daquele que te salvou. Você não tem nada de bom se não for aquilo que Ele te deu. Não se ache grande demais, mas também não se sinta inferior a ponto de não ter nada a oferecer. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós falamos de Jesus para alguém, a gente simplesmente está se colocando no lugar de um mendigo que ensina outro onde encontrar pão. Um dia você teve fome e você encontrou pão. E quando nós nos negamos a compartilhar daquele que nos transformou, é como se nós fechássemos para nós a padaria toda. E a gente se farta daquilo que Ele nos deu. A gente se enche daquilo que Ele nos deu e nós não compartilhamos. Até quando nós seremos tão medíocres?
em declarar que Cristo está vivo, mas lá fora vivêssemos como se Ele estivesse morto. Nós precisamos despertar. Existe muito para ser feito. Nós não vamos viver avivamento se estivermos com essas atitudes de criança. O Senhor espera mais de nós. Você tem capacidade. Você pode. A Bíblia diz que com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Então chega de choramingar. O Senhor quer limpar as suas feridas e Ele quer te preparar para o que tem lá fora. Quantos de nós já ouvimos a frase, querer não é poder? Existem pessoas que querem, mas acham que não podem, não se sentem capacitadas. Existem as pessoas que podem, mas que não querem. Elas não estão dispostas. Tudo o que o Senhor precisa é de alguém que quer, porque Ele faz poder. A Bíblia diz que a todos quanto a Ele receberam e creram em Seu nome, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder já está sobre você. O poder já está sobre a sua vida. Não é aquilo que o Senhor vai derramar aqui nessa noite. Entenda, Ele já derramou sobre você. Não espere que nada aconteça. Ele já fez. O que te falta? Eu quero que você seja sincero com você mesmo. O que me falta para renovar a minha aliança com o Senhor e sair daqui entendendo que eu tenho uma responsabilidade? Está sobre mim a responsabilidade. Sabe o que é ungir alguém? A unção é a autorização. O Senhor já te ungiu para fazer, mas você precisa agir. O fim nunca será em você. Se aquilo que você pede ao Senhor é para acabar em você, pare de pedir. Deus, Ele é um Deus de continuidade. Nós ouvimos falar muito de legado e falamos muitas vezes a respeito de legado. Mas o legado fala de algo que está além de nós, fala de continuidade. Os seus filhos, eles não são o seu legado, mas o que você gerou neles e o que você ensinou neles é. O que você gera nas pessoas, o que você derrama nas pessoas, a forma como as pessoas se lembram de você na sua ausência é o seu legado. Se hoje o Senhor tomasse você para si, o que você teria deixado na vida das pessoas? Qual seria o legado e a marca a qual as pessoas lembrariam de você? Como aquele reclamão, aquele mentiroso? Qual seria a marca que você tem deixado nas pessoas? Nós precisamos começar a pensar. Nós nunca deveríamos ter parado de pensar a respeito da eternidade. A eternidade é longa, mas ela não está distante. Às vezes a gente acha que a eternidade está tão distante, está na mesma proporção de distante o quanto ela é grande. Mas eu não sei você, mas está perto. Muito perto. E se eu fosse você, eu não deixaria para a última hora. E eu não quero fazer um apelo para que você se arrependa por medo. Mas eu quero te convidar a viver uma vida de temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer começar a ter atitudes sábias? Atitudes sábias, um entendimento, quer começar a ter? Comece a temer ao Senhor. Não o temor de medo. Se você deixa de fazer algo por medo de ir para o inferno, você não tem temor. Você é até esperto, mas você é religioso. Não é o medo de ir para o inferno que tem que limitar as suas atitudes, mas é o amor a Deus. Não é sobre o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Não é um livro de regras, mas é o que eu posso fazer para agradar o coração do meu Deus. O que eu posso fazer para agradar um pouco mais o coração do meu Pai. O que eu posso fazer.
Chega de querer enquadrar o Senhor numa caixinha do que pode, do que não pode. Não. O Senhor tem mais do que isso para você. Chega de viver com medo de ir para o inferno. E comece a viver uma vida, gastar uma vida, em busca de levar pessoas com você para a eternidade do Senhor. Viver com medo é viver perdendo tempo, porque você não vive agora, você não vive o amanhã. O nosso coração tem que queimar pela eternidade. O nosso coração tem que queimar pelas coisas que queimam no coração dele. Não adianta nós vivemos uma vida emocionada. Hoje em dia falar de missão está na moda até. É muito fácil, todo mundo quer ser missionário. Missionário de Instagram, missionário de não sei o quê. Mas e pagar o preço? E realmente clamar por essas vidas que estão indo para o inferno, para essas vidas que não conhecem ao Senhor. Quando eu conheci a galera da Aliança, na época era bem menor, era o Jonatas, Tiemo, Gabriel. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, é demais para mim, não dá. Eles são, assim, outro patamar de crente. Eles jejuavam assim, ninguém tinha passado o jejum e eles estavam jejuando. Eu falei, não está certo isso. Eles queimavam de uma forma que me constrangia. Eu falava, Deus, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e a gente acha que não estamos prontos porque nós comparamos aquilo que o Senhor colocou em nós com aquilo que está no outro. Quando você olha para as pessoas que você admira, você tem duas chances, duas oportunidades, duas escolhas. Ou você decide caminhar com elas e fazer o que elas fazem, aprender com elas, ou você se afasta e diz que não é para você. E quantas vezes nós nos afastamos de pessoas que poderiam nos abençoar, poderiam nos instruir, poderiam nos corrigir, simplesmente por nós acharmos que não damos conta. A pessoa que se acha demais, o orgulhoso demais, é um problema, é um pecado. Mas a pessoa que olha para si e acha que não tem nada, que não pode oferecer nada, também é orgulho. Porque pensa muito naquilo que pode fazer, naquilo que não pode fazer. Não, isso não é para mim, eu não consigo. Não, mas Deus não me chamou para isso. Não, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E enquanto você fica declarando essas palavras, você não dá acesso para que o Senhor te capacite a fazer. Hoje eu estou aqui para que você rompa todos os seus argumentos que você trouxe até aqui, de eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Toda declaração de Gideão, Senhor meu, mas eu sou o menor. Senhor meu, mas eu não consigo. Hoje o Senhor quer romper com todos os seus argumentos. Porque Ele não quer que você caminhe por justificativas. Ele quer que você caminhe por propósito. Quem caminha por propósito não caminha em base daquilo que pode ou não fazer. Caminha baseado em quem o chamou para fazer. O poder já está sobre você. O poder já está sobre a sua vida. Você crê que o Senhor colocou algo dentro de você? E o que nós estamos esperando para fazer? A salvação, ela não é a linha de chegada para nós. Seria muito fácil se Cristo tivesse se sacrificado por nós e a única coisa que nós precisássemos fazer era aceitar Ele, sentar numa cadeira, escrever o nosso nome, esse é meu banco, está reservado. Seria medíocre demais, um sacrifício tão grande, para que parasse em nós. Me salvei, pronto. A nossa salvação, ela é a linha de partida. Você é salvo? Então continue fazendo. Você é salvo? Então faça alguma coisa. Se levante da sua zona de conforto. O lugar mais difícil de nós sairmos é da zona de conforto. Porque é muito bom. É muito bom eu sentar numa cadeira e eu ficar decidindo se o louvor está me agradando ou não. Eu ficar reclamando se o culto passou do horário. É muito fácil para nós vivermos uma vida cômoda.
Mas o Senhor não nos chamou para ficar sentados aqui. O Senhor não te chamou para alugar uma cadeira dentro da sua igreja. O Senhor não te chamou para ficar sentado, salvo e satisfeito. Ele te chamou para as boas obras. Obras maiores. Jesus disse o quê? Em meu nome vocês fariam coisas maiores. Quais são as coisas maiores que nós temos feito? Você pode fazer. Que esse versículo ele queime no seu coração, que com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa, você já tem. Algo que me chama a atenção na história de Ana é que ela decidiu renunciar em um tempo de apostasia. O sacerdócio estava corrompido. A igreja estava corrompida. Ana não precisou que alguém falasse para ela. Ana não precisou da oração de Eli para que ela decidisse fazer um voto com o Senhor. Ana não precisou que alguém falasse: ei, faz uma oração forte aí, faz uma campanha, faz alguma coisa. Ela não precisou. O relacionamento dela com o Senhor foi suficiente para ela entender que não podia parar nela. Em um tempo de apostasia, em um tempo de sacerdócio corrompido, Ana entendeu que ela precisava se aliançar verdadeiramente com o Senhor. O que nós vivemos hoje em dia? Teologia da prosperidade. Tem igreja para todo tipo de decisão que você quer tomar errada, para todo tipo de pecado, já existe uma igreja para te aceitar. Para te aceitar como você é, com os seus pecados, com as suas falhas, e para que você não mude. O papel da igreja é sim nos aceitar como nós viemos. Mas uma igreja madura, uma igreja saudável, ela se recusa a te deixar da mesma forma. Hoje em dia, para qualquer pecado, existe uma igreja, mas ela nunca será a igreja de Cristo. Nesse tempo, nós mais do que nunca precisamos nos levantar, assim como Ana se levantou, e a fazer um voto com o Senhor, se aliançar com quem pode fazer um milagre. Pare de terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa sim ter um pastor, ter um líder, mas a responsabilidade do seu relacionamento com Deus é sua. A oração que muda a sua vida é a sua. O relacionamento que muda a sua vida é o seu com o Senhor. Pare de terceirizar um relacionamento que é seu, uma responsabilidade que é sua. Ah, mas a minha vida está assim porque meu líder não liga para mim, o meu pastor não liga para mim. Chega de desculpas. Hoje você está aqui para se cobrar mesmo, para sair daqui entendendo: eu não tenho direito a usar justificativas para aquilo que eu não vivo pelo propósito. Eu tenho um propósito sobre a minha vida. Chega de arranjar desculpas para aquilo que você não quer fazer. Sempre você vai ter uma desculpa para aquilo que não está na sua vontade, não está se encaixando na sua agenda, não está se encaixando naquilo que você acha bom. Hoje é noite de você assumir a sua responsabilidade. Nós não dizemos que somos adultos, que somos responsáveis para tantas coisas. Você já não paga as suas contas? E se você não paga, também estou te convidando a assumir as suas responsabilidades. A sua responsabilidade na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. A responsabilidade é sua. Chega de esperar pelos outros aquilo que você precisa fazer. Você precisa de posicionamento. E eu queria te convidar a se colocar de pé. E você que entendeu que você precisa renovar a sua aliança com o Senhor, você que entendeu e sabe que precisa fazer um voto com o Senhor nessa noite, eu quero que você venha até o altar do Senhor. Eu quero que você se coloque diante dele, não pela emoção, mas que você venha realmente com uma convicção genuína daquilo que você precisa fazer pela sua vida. Eu não posso me arrepender por você.
Eu não posso me colocar nesse lugar por você. Ana não pediu que ninguém fosse até o altar com ela. Ela mesma foi e ela mesma se aliançou com o Senhor. Faça alguma coisa. O Senhor já te entregou aquilo que você precisava. Ele já fez aquilo que Ele poderia fazer. Agora é entre você e Ele. É a sua resposta àquilo que Ele já fez. Ele já te deu a responsabilidade. Ele já te deu a autoridade. Agora é o seu papel de ser resposta àquilo que Ele te chamou para fazer. O que você quer devolver para o Senhor? Qual é o ministério que você quer construir com aquilo que Ele te deu? Comece a falar com o seu Deus. Não é o louvor que vai fazer o céu rasgar aqui. Não é a ministração de uma canção bonita ou que te agrade. É a sua palavra com o Senhor. É você e Deus. Faça alguma coisa. Fale com Ele. Eu tenho certeza que você tem algo a falar. E eu tenho certeza que ainda existem pessoas que precisam estar aqui na frente. Hoje o Senhor te chama mais uma vez para se reconciliar com Ele. Para que você faça uma aliança e um voto genuíno. Abra sua boca e comece a falar. Não é o louvor que vai mover o coração do Senhor. Não é a música, é a sua oração. É o seu coração arrependido. Fale com Ele. Só quero a Ti e nada mais. Nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti.